Você já ouviu falar de um homem chamado Moisés? Pois é, esse nome é muito conhecido. Muitas pessoas conhecem ele como aquele que abriu o Mar Vermelho. Muitas pessoas conhecem ele como aquele que foi deixado numa cestinha ali no meio do rio. Muitas pessoas conhecem ele como aquele homem que bateu e feriu a rocha. Muitas pessoas conhecem ele como aquele homem que esteve face a face com Deus, que recebeu ali os 10 mandamentos e os demais mandamentos para o povo de Israel. Muitas pessoas conhecem eles de muitas formas. Mas hoje eu quero te apresentar um Moisés diferente. Talvez um Moisés que pareça com você. Um Moisés que não acreditava em si mesmo. Um Moisés que tinha dúvida se era Deus mesmo que estava falando com ele. Um Moisés aí que olhou para a sua vida e disse assim, mas eu não sei nem como falar. Um Moisés que olhou para a sua vida e disse assim, como que eu vou libertar o povo? Eu não sei nem como falar. Eu não sei, as palavras, elas não saem bem da minha boca, eu não sou bom com palavras. Um Moisés que olhou para dentro de si, teve medo da sua realidade, medo do que podia acontecer com ele e fugiu. Fugiu e foi vivendo, dia após dia. As coisas iam acontecendo, e aquele passado ele resolveu esquecer. É esse Moisés que eu quero falar com você hoje. Então, se você quer ficar comigo, quer conhecer esse Moisés, que talvez você esteja se identificando com ele, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu sou a Jéssica Peck e esse canal é um cantinho para pessoas aí que desejam aí cuidar da sua casa, cuidar da alma e também da vida com Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse vídeo vai edificar a sua vida, se inscreve aqui no canal, fica com a gente aqui nessa comunidade e dá um like nesse vídeo se você gostar dele. Bom, a Bíblia conta a história de Moisés. E como eu disse aqui, eu quero contar para você, eu vou deixar aqui do lado, um versículo que é Deus falando com ele através de uma sarça, de uma árvore que não pegava fogo. E Moisés, ele estava ali, cuidando das ovelhas, do seu sogro Jetro, quando de repente uma árvore começa a ficar em chamas. Uma árvore começa a pegar fogo. Muito louco, né? E ele também achou aquilo muito curioso. E ele queria entender por que aquela árvore estava pegando fogo, mas não se consumia. O fogo não consumia a árvore, algo milagroso. Então ele se aproxima para tentar entender por que aquilo ali estava acontecendo. E quando ele chega bem perto daquela árvore, ele ouve a voz de Deus. E a voz dizia, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque essa terra que você pisa é santa. E Moisés obedece. E ali Moisés ele começa a ter um diálogo com Deus. Deus ele dá uma ordem para Moisés. Ele diz que é Moisés que vai lá libertar o povo vivia escravizado, o povo dele vivia escravizado. E ele sabia disso. Moisés, depois de quando ele cresce ali naquele ambiente do Egito, ele simplesmente luta a favor do seu povo. Só que quando ele é acusado, quando ele é chamado de assassino, ele foge. Então lá atrás, muitos e muitos anos antes, Moisés ele entendeu que ele tinha um chamado, sabe? Moisés, ele entendeu. E quando ele entende que ele tem um chamado, ele diz assim, eu sou libertador, eu vou libertar esse meu povo está oprimido. Ele começa a agir a favor do povo. Coisas acontecem na história de Moisés, no processo de Moisés, e talvez essa seja a sua história. Talvez lá atrás você entendeu que você tinha um chamado, que você tinha um propósito. Só que coisas foram acontecendo. Pessoas falaram para você palavras tão difíceis, palavras que te magoaram, que te causaram medo, pavor. E assim como Moisés, você fugiu. Moisés, ele passa 40 anos aí na casa de seu sogro. Moisés, ele vive todos esses anos agora na casa de Jetro. E lá ele se casa, ele constrói uma família e ele simplesmente deixa para trás aquele passado. Talvez essa seja a sua história. Talvez Deus esteja falando com você através da vida desse homem. Talvez você fugiu do seu chamado. Só que Moisés, ele passa a ouvir a voz de Deus através daquela sarça. Deus se apresenta a Moisés, como ele está fazendo com você. Considere aí que esse vídeo que você está assistindo agora é a sua sarça pegando fogo. Considere que esse vídeo aqui que você está vendo, poxa, mas é só um vídeo que eu estou vendo aqui? Sim, mas é esse vídeo que é Deus falando com você.
E Deus, ele está te chamando para você lembrar do propósito que ele tem na sua vida, para você lembrar do chamado que você tem, para você entender que você não foi um acidente, que assim como Moisés, você foi escolhido para algo grandioso. E isso é o que você precisa exercer hoje. Então saiba que Deus está falando com você. Se coloque nessa posição. Entenda que Deus está falando com você através desse vídeo. E Moisés, naquele primeiro momento, ele teve a seguinte reação. Quando Deus fala para ele ir até Faraó, falar para Faraó libertar o povo, Deus estava ali estimulando, eu estou te chamando, você vai ser o libertador, fale com o Faraó. Deus, ele estava dando direções. Mas o que acontece? Moisés começa a olhar para as suas imperfeições. Moisés começa a olhar para as suas dificuldades, para aquilo que ele achava que não era bom. Ele começa a olhar para si e a gente entende que ali ele está com uma identidade ferida, sabe? Que ele não acreditava em si próprio. Ele não sabia mais quem ele era, quem Deus tinha chamado ele para ser. Ele começou a viver dia após dia e ele foi vivendo, cuidando ali do rebanho, trabalhando, cuidando do seu lar, fazendo amigos, comendo, bebendo. A vida foi passando e ele desacreditou. Ele parou de entender qual era o verdadeiro propósito para a vida dele, qual era a sua verdadeira identidade. E como eu falei, mais uma vez eu digo, talvez esse seja o seu caso. Talvez a vida foi passando, as coisas foram acontecendo e você se perdeu. Talvez a sua identidade, a identidade que Deus deu para você, desde lá antes de você nascer, porque o Salmo 191 diz que o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Então, desde o ventre, o Senhor nos escolheu para um propósito e talvez seja o seu caso. Talvez a sua identidade hoje não seja mais a identidade que Deus te deu. Talvez você esteja vivendo outra identidade, sabe? E sabe que Moisés fala para Deus? Ele é sincero. Moisés é sincero. Ele começa a olhar para suas imperfeições e ele diz, Senhor, eu não sei falar. Eu não vou conseguir. E se eles me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou falar? E eu digo para você que você pode sim ser sincero para Deus. Deus, ele não vê problema nenhum com a sua sinceridade. Ele gosta, inclusive, de um coração sincero. Um coração que fala com ele aquilo que realmente está sentindo. E quando Moisés fala para o Senhor com sinceridade, Deus, ele dá novas estratégias. Deus, ele dá novas direções sobre o que Moisés tem que fazer. E nesse momento, saiba que Deus, ele também vai dar estratégias para você. Ele vai te dar direções. Mesmo quando você for sincero, achar que não é capaz, saiba que você é capaz, porque você foi chamado para esse propósito. Você tem todas as ferramentas disponíveis para exercer o propósito que Deus tem para sua vida. E Moisés, então, ele obedece. Depois de tanto tempo, ele decide obedecer à voz de Deus e ir até Faraó e falar para Faraó libertar o povo. E de lá para cá, você já conhece a história. Ele vai até Faraó, ele pede para libertar o povo. De primeira, Faraó diz que não, mas ele não desiste. Porque talvez você está vendo esse vídeo e você está dizendo, é Deus falando comigo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, Deus já me mandou. E talvez de primeira, quando você se erguer, você vai se deparar com um não, com uma barreira, com uma dificuldade. Mas lembra, não desista. Continua. Moisés não desistiu. Por 10 vezes Moisés foi até lá, liberta o meu povo. E Faraó disse não, por 10 vezes. Tanto que aconteceram as 10 pragas do Egito. Cada vez que ele ia lá, liberte meu povo. E Faraó dizia não. Algo negativo acontecia no Egito. Deus dizendo, liberte o meu povo. Então por 10 vezes ele ouviu não. Mas ele desistiu? Não. Ele persistiu. Então talvez você vai ouvir não a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez não vai dar certo, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. E você vai dizer assim, mas eu já falei 9 vezes. Eu já fiz 9 vezes, eu estou tentando, eu estou me esforçando. Moisés, em nenhum momento, ele falou assim, será mesmo que foi Deus que falou comigo? Não. Ele continuou. Sabe por que ele continuou? Porque ele continuou ouvindo a voz de Deus. Então, se você se erguer e ouvir um não, continue ouvindo a voz de Deus. Porque Deus, se Deus te dá uma direção e você obedece,
aquela direção, mesmo que aconteçam coisas contrárias, coisas difíceis, você ouve novamente a voz de Deus. Por quê? Porque Deus vai se manter falando com você. Agora, talvez você esteja aí, Jéssica, mas eu quero tanto ouvir a voz de Deus, eu quero tanto ser obediente à voz de Deus, mas você obedeceu o que Deus já falou com você? Porque talvez tem coisas que Deus já te deu direção. Olha, eu já disse para você fazer isso aqui, e você ainda não fez. Então faça isso aqui que Deus já te falou, para que Ele te dê novas direções. E para finalizar essa história incrível, que eu te aconselho a abrir sua Bíblia aí e continuar lendo ela, Moisés atinge o seu propósito. Ele consegue aí libertar o povo. Ele tira o povo do Egito e você pensa assim, uau, então ele conseguiu, então eu também vou conseguir. É claro que você vai conseguir, porque Deus é contigo. E assim como Moisés, se aparecer uma nova dificuldade na sua frente, porque ele estava com todo aquele povo, o mar vermelho estava ali na frente dele, os soldados do Egito atrás deles, e o povo ficou assim, e agora? O que nós vamos fazer? E Moisés então clama ao Senhor. E sabe o que Deus diz? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Então, se aparecer um mar na sua frente, saiba que talvez seja o momento de você persistir, de você continuar a marchar. Então eu digo para você, você tem um propósito. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Que talvez essa, como eu falei, seja a sua história. Talvez hoje você não esteja reconhecendo o seu real valor. Talvez hoje você não esteja reconhecendo quem você realmente é. Talvez você até não lembra mais das promessas, daquilo que o Senhor falou, mas saiba que Deus está falando com você através desse vídeo. Você veio a esse mundo para um propósito. Você tem um grande chamado, acredite nisso. Se movimente, faça, ouça a voz de Deus, ouça as direções e exerça o seu chamado. Deus está falando com você. Você pode, você é capaz, Deus te chamou para isso. Então é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dar as estratégias. Então erga-se, ouça a voz de Deus e exerça o seu chamado. Vamos agora orar junto comigo? Senhor, muito obrigada por essa palavra. Eu te peço, Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa restaurar identidades, ó Pai. Eu te peço que a nossa identidade possa ser restaurada, que a nossa vida possa ser consagrada a Ti e que o Senhor continue falando conosco, nos dando direções claras daquilo que nós devemos fazer. E Espírito Santo, eu te peço, nos ajude a obedecer, a ser filhos que honram o Pai e que obedece à voz do nosso Pai amado, que é o Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida de cada um. É isso que eu te peço em nome de Jesus, que é o teu Filho amado, que é o nosso amigo fiel. Amém. Que você possa ser abençoado, que você possa caminhar com Jesus, andando em propósito, amém? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, como eu falei aqui. E se você gostou realmente desse canal, se você gostou das histórias, fica aqui com a gente. Se você ficou até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve. Acompanha os próximos vídeos que você possa ser cheio do Espírito Santo. Tchau, tchau. Até a próxima.